substância, sendo anímica, sendo, portanto, orgânica, fluídica, energética, depende do campo onde essa energia está estabelecida. Quando a gente fala assim, devo comer carne e aplicar passes depois, normalmente, independente de religião, a gente diz não, não é bom. Por quê? Porque a carne, gerando muitas toxinas e sendo um alimento de processamento mais lento, obviamente isso vai comprometer a substância que será inoculada no outro. Isso existem evidências amancheias. Uma pessoa, por exemplo, come cebolas e comeu muita na hora do almoço, para nem falar de carne, e o outro que vai receber detesta a cebola, e você aplica um passe magnético, e depois o outro, quando sai da cabine, nossa, parece até que eu comi cebola. Muito bem, se eu transmito cebola, eu transmito outras coisas, e aí tem a parte puramente orgânica e tem a parte emocional. Eu vou aplicar um passe numa pessoa e olho para a pessoa e digo, se esse desgraçado está precisando de nada, é melhor você sair da cabine e nem fazer mais nada, porque você já fechou completamente a sua exteriorização de alguma coisa positiva. Então essa substância que você vai inocular, ela depende do seu emocional e do seu fisiológico. Por isso que os magnetizadores clássicos, todos, e nenhum deles era espírita, porque não existia espiritismo, todos sem exceção, diz, é preciso ter um equilíbrio emocional, porque eles não podiam falar de religião, tem que ter um equilíbrio emocional, o desejo, portanto, vontade de fazer e muito cuidado com o seu organismo. Pronto, está aí a substância que é inoculada. Mas para quem fez aquela pergunta não se sentir totalmente inibido por conta do comentário do tamanho do papel, aqui eu sei que foi outra pessoa porque é com outra letra, viu? Vejam como nós temos pessoas conscientes do sistema ecológico nosso. Não tem para quê, porque cada um papel grande como esse aqui vai danificar não sei quantas árvores. Esse daqui não é só uma plantinha rasteira. Quer dizer, não é bom a economia de papel, né? Olha o exagero aqui, ó. Isso daqui eu recebi de manhã. Olha o exagero. Quer dizer, isso é uma atitude antiecológica. Ainda bem que quem me mandou nem viu, senão mais tarde eu ia apanhar em casa, mas deixa pra lá. Vejam como eu não livro a cara de ninguém, né? Deu para sentir. Quando está perto. Lógico, a gente também tem que ter um pouco de prudência, né, meu amigo? Eu vi essa semana num desses videozinhos do YouTube, o cara diz assim, agora vocês vão ver o que é uma atitude de coragem perante uma cobra. E tinha realmente uma cobra. E o cara vem todo preparado, uma farda, um policial, ele vem com um pau que vai daqui lá naquela coluna, ou seja, um pau longe, grande. Por mais que a cobra quisesse fazer qualquer coisa, não dava espaço, porque ela não era tão grande quanto isso. E ele vai lá corajosamente, muito devagar, e pé ante pé. Aí ele leva o pau, a ponta do pau virada, que ele queria laçar a cobra. Quando ele triscou na cobra, a cobra deu uma volta em torno do pau. Ele deu um pulo que caiu, saiu voltando para trás. É por isso que às vezes quando a gente diz algumas coisas, a gente tem que ficar, além do pau comprido, tem que ficar com o pé atrás para não cair, sabe? Porque é complicado. Essa piada foi triste, né? Foi igual aquelas de Jô Soares, né? Que não dá nem para ninguém rir, mas deixa para lá. É possível a autocura através do magnetismo? A questão é somente como fazer. Tem alguns casos de que a gente bate frontalmente com o princípio. Qual é o princípio do magnetismo enquanto exteriorização e veiculação da energia? Eu tenho que estar harmonizado. Esse é o princípio. Um bom magnetizador tem que estar harmonizado. Como é que eu vou me harmonizar se eu estiver desarmonizado? Aí nesse momento fica conflituoso. Por exemplo, um caso de depressão.
No caso de depressão é muito complicado, porque você está totalmente desestruturado. E você vai trabalhar a zona que está em desestruturação. Então você está precisando que alguém venha e lhe faça. Mas eu estava jogando bola e dei uma luxação na perna. Alguém me bateu, eu estou com uma dor localizada. Eu estou bem, totalmente bem, mas com um problema localizado. Eu sou magnetizador, eu posso tratar minha perna? Posso. Eu não estou bem? Estou. Eu estou com alguma coisa numa região que eu posso operar. Isso aí funciona e funciona bem. Por que o animal sofre se não tem provas a pagar? Sério mesmo? Você quer me perguntar isso? E ele, para não ter dúvida, nem assinou a pergunta. Eu não vou dizer o nome porque ele gastou um papel muito grande com uma pergunta muito pequena. Sofre porque ele tem todo um sistema nervoso em si mesmo. É da própria natureza. Não é uma questão nem de punição nem de presente. Você tem uma estrutura com um sistema nervoso distribuído. Se você impacta, se você contrai alguma descompensação que ela gera dor, você vai sofrer. Nem toda dor que a gente passa, ela é nem prova nem expiação. Muitas vezes é mero descuido. Ou aprendizado. Muito bem, Cecília. Então você vem andando e dando a bater com os pés no chão e a machucar os pés. Ou você aprende a prestar atenção por onde você está andando, ou você daqui a pouco vai dar com os seus pés comprometidos. Então não é nem uma prova, nem uma expiação, muitas vezes é a circunstância. E a dor, ela tem essa função no ser humano, de chamar a atenção para o aprendizado. E no ser animal irracional também. Porque quando você começa a perceber que dá errado, você não raciocina, mas você sabe, se eu fizer isso eu vou sentir dor. Aquela expressão, parece com mão de macaco na cumbuca, aquilo foi por conta de uma experiência que se fazia. Se dava uma banana para o macaco, e ele, gostando de banana, ia lá, comia a banana, e era colocada a banana no mesmo local. E aí depois se começou a colocar uma quenga de coco, com um orifício bem largo, e colocava a banana dentro. Ele ia lá, tirava a banana e saía. E a pessoa que fez a experiência foi diminuindo a boca da quenga do coco, até que ficou muito pequena. E o macaco, para tirar a banana, ele tinha que juntar bem os dedos para a mão passar. E ele pegava a banana. Só que quando ele pega a banana, para reter a banana, a mão abre. No que ela abre, ela não sai. Ou seja, foi pego com a mão na cumbuca. Ou seja, você quer pegar alguma coisa e não dá para sair com a coisa. Ou você larga, ou você não tira. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente muitas vezes é pego com a mão na botija exatamente por conta disso. O que vai acontecer com esse macaco? Ele queria uma banana, ele queria se alimentar, ele queria desfrutar o prazer de uma banana, mas a mão está presa. E ele vai querer tirar a mão, só que ele não consegue, porque como ele não tem um raciocínio igual ao nosso, ele vai dizer, mas eu quero a banana. Então a culpa é de quem está aprendendo e não dele que não quer soltar. E ele vai sofrer aquilo mesmo sem provas e sem expiações. Vamos dizer assim, mas essa resposta foi muito curta. Foi porque o curso não é para isso, mas deixa para lá. O campo energético da pessoa tem relação com o magnetismo universal ou vital do espiritismo. O campo energético da pessoa tem sim relação com todo o magnetismo. Nós interagimos 24 horas com o mundo e com todos, absolutamente todos. Tem muita gente que se senta ao lado uma da outra e daqui a pouco muda de lugar. Mudar de lugar não é uma atitude, vamos dizer, entre aspas, normal. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de sentar sempre no mesmo lugar, de tomar a mesma postura. A gente vai num carro, gosta sempre de ir num lado ou no meio ou do outro lado. Eu chego na escola, minha cadeira é sempre na segunda fila. Eu cheguei aqui no centro, não sei porque eu nunca vim aqui no Leão, mas eu gostaria de me sentar naquele lugar, mas aquele engraçadinho foi e sentou ali. Ou seja, você nunca sentou, mas aquele lugar já é seu e você fica implicando. Na hora que você pode, você vai para lá.
Aí se o engraçadinho chegar e ele tiver uma energética contrária à sua, você diz, pode ficar no seu lugar que eu vou embora. Por que você foi embora se o outro não falou nada? Por conta de choques energéticos. O mesmo se dá no sentido inverso. A gente se aproxima de uma pessoa e diz, nossa, mas é tão bom aqui. Como é que você vai? Eu estava bem, mas agora com você ficou melhor. E ficou. E muitas vezes a gente toma isso como uma expressão nordestina, como uma saliência, como uma provocação. Não, muitas vezes você chega e se sente bem e pronto, e daí? Eu me sinto bem. Mas eu não entendo como é que você gosta daquela pessoa. Eu disse, eu não entendo como é que você não gosta. Porque quando eu me aproximo, nossa, que coisa boa. Eu disse, não, quando eu me aproximo dá vontade de sair correndo. Pois são relações magnéticas, são interações magnéticas, algumas favoráveis e outras desfavoráveis. Quando a pessoa está em estado cataléptico, o princípio vital está desativado, praticamente isso, ele não está desativado, ele está estacionado. Talvez essa palavra estacionado também não defina tão bem, mas desativado era como se tivesse havido uma desconexão, e não há uma desconexão total. Há uma desativação parcial. Portanto, a desativação sozinha, o verbo desativado, ele talvez fique muito forte para definir a expressão. Ele está em repouso, ele está em estado latente. Então ele está ali prestes a voltar ao seu funcionamento, mas precisa de alguma coisa. É ativado com o magnetismo, como fez Jesus e La Fontaine? Exatamente. O La Fontaine, ele usa muito, para esse tipo de caso cataléptico total, ele usa muito passes longitudinais dispersivos completos, e depois de algumas vezes de repetição, ele direciona, através de passes digitais, ele direciona para o epigastro, e com a outra mão vai dispersando. E ele não faz uma dispersão até os pés num primeiro momento, ele tira do gastro como se levasse até ou a bacia ou os joelhos. E depois, quando ele volta a fazer, ele faz longitudinais, aí sim, até as pontas dos pés. E ele coloca que nas experiências dele, não são coisas tão demoradas como normalmente seria de se esperar. Só que quando a gente lê, a gente vê que a gente entende não demoradas diferente. Ele diz, não, foi um passe relativamente muito curto, em 40 minutos eu já tinha resolvido. Curto, 40 minutos, curtinho. Igual no nosso centro espírita, curtinho, meio minuto. Aí a gente fica sem entender por que eles conseguiam e a gente não. Esse é um dos motivos. Além de um grande poder magnético, ainda demandava muito tempo. Nós nem temos esse poder magnético todo, nem gastamos o mesmo tempo. E aí a gente diz, eu não consegui, a técnica falhou. É como um médico que passa para a gente uma caixa de um comprimido, com 30 comprimidos, para tomar durante 15 dias, 2 por dia. A gente toma 2 dias e diz, esse remédio não funciona. Lógico que não funciona, é para você tomar 15 dias, você só tomou 2, não funciona. Então, realmente é ativado, e normalmente nos casos catalépticos, e no caso quem melhor falou até onde eu já li foi exatamente o La Fontaine, o uso dos passes dispersivos são fundamentais. Ele, inclusive, depois de fazer as introjeções no epigastro, ele faz transversais aqui também, ou seja, dispersivos localizados. Só que ele não usa essa expressão, você tem que ler sabendo o que está lendo, para poder aproveitar bem tudo o que ele colocou. Jesus, por ter um poder magnético maior, e se a tradução que está na Bíblia é correta, ele simplesmente pela fala, ele já movimentou tudo. Levanta-te, Lázaro, levanta-te, anda, vem. Deve ter tomado um susto. Imagine, já pensou, você está já mal cheiroso, você deve tomar um susto e dizer, nossa, e quem é que está fedendo aqui perto de mim? Porque a gente nunca acha que é a gente, né? A gente sempre acha que é o outro, mas como não tinha ninguém, aí ele levanta, sai e anda. Sendo o sentimento um fator importante dentro do magnetismo, o dito popular seca-pimenteira é uma carga magnética adicionada de um sentimento ruim. Bom, aqui eu vou falar primeiro meu entendimento. Quando eu escuto seca-pimenteira, quer dizer que alguém injetou uma carga energética, fulminou alguma coisa, normalmente planta ou mesmo crianças.
Fulminou no sentido de deixar prostrado. Uma planta às vezes seca até raiz. Como, por exemplo, o olhar de seca-pimenteira que Jesus teve com a figueira, né? É bom lembrar que Jesus, o bichinho, tinha um olho bravo. Porque ele sabia que não tinha figo, sabia que era fora de época, ele já tinha olhado, não tinha nada. Aí ainda vai, ironicamente, falar assim: Pedro, que é, Senhor? Lógico que eu estou colocando aqui a minha encenação. Pedro, por favor, Pedro, vai ali até aquela figueira, aquela ali, e vai pegar um figo para mim, porque eu estou com fome. Pedro deve ter dado uma gargalhada e disse: Senhor, o senhor está brincando comigo, né? Ele disse: não, Pedro, por favor. Mas Jesus, quem já se viu nessa época ter figo? Pedro, vá lá pelo menos olhar para ver se tem. Senhor, não vou nem perder meu tempo. Não tem, Senhor. Quer dizer que não tem, né, Pedro? O diálogo deve ter sido assim, não é daquele jeito. E Jesus, olhando para a figueira, chamou Pedro. E Pedro, olhando para ele, disse: Senhor, não é época de figueira? Eu acho que o diálogo não pode ter sido assim. Tem que ter sido assim, mas, né? Tipo eu e Maurício conversando, né, Maurício? Maurício, mas meu pai, foi minha primeira experiência magnética, e deu certo, e não dei. Eu fiquei até hoje sem entender o que é que ele quer dizer com e não dei. Porque eu digo, se não der, o problema é ele ou é o pai? Porque ia ser um, né? E não dei. E deu, graças a Deus que deu. Aí Jesus vai ter um diálogo com Pedro. Aí Pedro não... Pedro, Senhor, disse o Senhor, eu dei a viagem perdida. Por quê, Pedro? Não tem figo, Senhor, não está na época de figo. Aí quer dizer que ali não tem figo? Não. Pois então, figueira... Aí ele só está falando comigo: não, meu filho, com a figueira. Que ninguém nunca mais coma de ti fruto algum, viu? Aí Jesus, Pedro deve ter dito, ele agora pirou, ele está com fome mesmo, porque está falando até com as plantas. E foram embora. Segundo, acho que foi, porque foram 2 evangelistas que registraram essa passagem. O primeiro disse assim, eu não sei se o primeiro foi trágico demais, se a figueira secou na hora. Ixi, esse era poderoso mesmo. Mas o outro evangelista diz que eles foram à cidade vizinha e no outro dia de manhã voltaram e passaram pelo mesmo caminho. E passando viram que a figueira tinha secado até a raiz. E aí Pedro diz: Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoou. Ou seja, ele disse que Jesus tinha olhado e seca-pimenteira, porque ele disse que tu amaldiçoou. Ou seja, que infeliz, Senhor, né? Porque se fosse Jacó que veio e olhou para a figueira e disse, tudo bem, mas foi Jesus. É muito forte, é que a gente lê com olhos bons, e o pior é mais forte ainda para frente. Porque Jesus achou pouco quando Pedro reclamou e disse assim: Pedro, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque eu já começo a pensar, então quer dizer que se eu tiver a fé para mandar secar, ela seca. Porque ele chamou a atenção: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a uma figueira que ninguém coma de ti fruto algum, e ela secará até a raiz. Então ele disse que basta ter uma fezinha. Ele tinha, porque ele mandou ela secar e ela obedeceu. Mas olha a complicação, ele disse: se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa figueira que ninguém coma de ti fruto algum, e ela secará. Ou direis a uma montanha: retira-te daqui para ali, e a montanha vai se retirar. Eu disse, mas por que ele não inverteu a coisa? Ele deixava a figueira inteirinha e movia a montanha. Quando eu coloco isso, vamos dizer assim, os mais conservadores ficam arrepiados. Porque dá um mal-estar, não dá? Ele matou a figueira, mas não mexeu a montanha. Porque o legal para a história era assim, e a figueira não ficou nem aí, porque ele disse, mas que a montanha saiu, saiu. Será que ele conseguiria mexer mesmo na montanha? Mas aí o próprio Allan Kardec arriou os braços nessa, né? Allan Kardec disse, não, mas ele estava falando na montanha dos nossos problemas. Eu digo que Kardec também não quis nem entrar no mérito da questão, porque eu queria ver a montanha sair do lugar.
será que a gente consegue matar uma figueira? A gente mata porque tem o seca-pimenta. Como Jesus não era necessariamente mau, ele secou a figueira, significa dizer que ele emitiu um fluido incompatível com a árvore. Não precisa ser mau, basta ser incompatível. Foi incompatível, zebrou. O que é o mal olhado numa criança? É muito difícil qualquer pessoa ter maldade com uma criança recém-nascida, é muito raro. Mas muita gente olha para um recém-nascido e o recém-nascido, ou bem novinho, falece, perde as energias. Eu não emiti nenhum fluido mal, porque eu não queria o mal. Nossa, que criança linda, nossa, que coisa fofinha, nossa, que beleza angelical, olha que tipo de vibração eu estou mandando. E a criança murchando. Então não quer dizer que o seca-pimenteira é necessariamente um mau fluido, mas seguramente é um fluido incompatível. E nessa incompatibilidade é que há a degenerescência de todo o processo energético, fluídico, do fenômeno que está sendo tratado, envolvido, analisado. Então, não é necessariamente um sentimento ruim. Tem até uma ponderação que é a seguinte: as pessoas que têm mal olhado, ou esse olhar de seca-pimenteira, se elas forem bem doutrinadas aqui não no sentido de fazer seguir uma doutrina, mas de entender a doutrina das curas, ela muda o padrão de ser um mal olhado para ser um bom olhado. Porque o que é o mal olhado? O mal olhado é a possibilidade que alguém tem de exteriorizar uma energia e direcionar. Ora, se eu conseguir fazer agora um direcionamento positivo, bom e valoroso, eu vou ser um magnetizador de cura e não de destruição. Mas o que acontece normalmente? Alguém chegou aqui em casa e matou minhas plantas. Meu Deus do céu, tomara que não venha nunca mais aqui. E se a gente chegar num centro espírita, aquela pessoa estiver lá como passista e diz: ai, Jesus Cristo, eu mesmo não tenho coragem de me sentar na frente dessa pessoa. Porque quando ela chegou lá em casa, a primeira coisa que eu achei estranho foi o gatinho. O gatinho estava quieto, deitado, de repente, ele saiu correndo feito todo. E eu não entendi por quê. Daqui a pouco, quando a mulher foi embora, minha planta estava murcha. E agora eu chego aqui no centro espírita, quem é que está lá em nome de Jesus? Né? Aí o que você faz? Se aquela pessoa aprender a manipulação do magnetismo, ela pode não só ser uma grande curadora, porque ela já mostrou que tem exteriorização de fluidos, como ela pode agora, entre aspas, doutrinar, educar, direcionar os seus fluidos, que em vez de secar agora plantas, ela vai dar vida. Só que os nossos condicionamentos são tristes. Se você um dia foi descoberto com um olhar de seca-pimenteira, para você fazer as pessoas mudarem isso de você, haja tempo, dá trabalho. O princípio inteligente está no reino mineral? Se sim, o princípio inteligente está em todas as partes? Não. Em princípio, o princípio inteligente está no reino espiritual, não é nem no animal, nem no vegetal, nem no mineral. O princípio inteligente é o atributo do espírito. Quando o espírito se liga à matéria, ele leva consigo o princípio, mas o princípio é do ser espiritual, nem da matéria, nem de nada que seja de corpo. Quais as relações? Essa daqui eu já li. Órgãos ou vias de exteriorização: mão, palmas e dedos, os pés, o sopro, o olhar, o órgão genital masculino, Barão do Potê, as técnicas práticas do magnetismo. Bom, não tem interrogação. Eu suponho que quem escreveu está somente a dizer que existe isso. É verdade. Os nossos órgãos genitais, será esse ponto que queria chamar mais atenção, e não só masculino, mas feminino, são pontos de exteriorização energética. Quem já observou com cuidado fotos de ectoplasmia, ou seja, de materializações, há de observar de que os fluidos eles saem basicamente de onde tem orifícios.
E quão mais orifícios, quão mais bem definidos são os orifícios, mais eles partem. Então vocês veem tanto as mulheres como os homens que eram médiuns de efeitos físicos. A gente vê os fluidos saindo da boca, dos olhos, dos ouvidos e das narinas, e de repente a gente vê um fluido que vem como que de baixo subindo. Esse fluido que vem de baixo, ele sai dos órgãos genitais, incluindo o ânus. Então, onde tem orifício, pode haver sim exteriorização de ectoplasma. O Barão de Potê disse isso, mas independente do Barão de Potê, qualquer análise de fotografias de fenômenos de materialização, isso é perfeitamente visível e observável. O problema é que não temos mais quase reuniões de materialização de efeitos físicos, muito menos com ectoplasma exteriorizado de forma densa. Então a gente hoje quase que só tem registros fotográficos, inclusive uns registros fotográficos muito delicados. Primeiro, porque as máquinas de antigamente, ou elas abriam para ficar muito tempo em exposição e, portanto, o movimento tornava tudo turvo, ou então eram máquinas que pediam grandes emissões de energia na hora de acender o flash. Hoje a gente tem umas potências também parecidas em lumen, mas só que naquela época eram verdadeiras labaredas. E aquela exposição queimava de imediato uma grande parte do ectoplasma. Então nós temos uns arquivos de fotografias que são sofríveis. Todavia, se analisar com cuidado, a gente vê todas as projeções dos orifícios superiores e algumas elevações de fluidos que vêm de baixo, tanto em mulheres quanto homens. E era engraçado, aquele ectoplasma, ele é tão material, tão denso de um jeito, que as mulheres de sempre usavam saias. Então você olha nas fotos, você vê como o ectoplasma saindo lá debaixo da saia, como que se viesse dos pés. Na realidade saía da vagina, da vulva, descia toda a extensão do vestido para depois subir. Então os órgãos genitais também são órgãos de exteriorização. E em magnetismo, nós temos os magnetizadores que usinam pelo genésico. Não é ectoplasma, portanto não dá para perceber na maioria das vezes, mas quem é usinador genésico costuma sentir sobre a região da genitália algumas sensações estranhas. É comum homens às vezes se sentirem como se estivessem em estado de ereção sem estar, e a mulher sente como se tivesse algum tipo de tremor interno com entumecimento. E depois, quando vai ao sanitário, muitas delas percebem que não tinha absolutamente nada. Outras chegam inclusive a emitir líquidos, a liberar o líquido enquanto está magnetizando. Isso não tem nada de erotismo, não tem nada de obsessão, não tem nada de coisa nenhuma. Isso é apenas porque você está usinando pelo genésico, e o genésico, o centro genésico vital, ele interfere diretamente na genitália. E interferindo na genitália, você tem as sensações que a própria genitália nos faz perceber. A ação moral do magnetizador influi na ação do magnetismo? Influi muito. Até onde se sabe, a grande maioria dos magnetizadores clássicos, a grande maioria mesmo, era composta de homens de alta moral. Tem um filme sobre Mesmer, que aquilo foi um grande desfavor que foi feito a ele. Atribuíram a Mesmer um comportamento extremamente erótico, sedutor, e parece que ele era um homem sem equilíbrio moral. Isto não condiz com a verdade. Infelizmente, esse tipo de informação cinematográfica, ela ganha muito mais divulgação do que alguém perder o tempo para ir procurar uma boa bibliografia. Porque a bibliografia está num livro velho, num outro idioma, escondido lá ninguém sabe onde, até que você junte tudo, aí vem alguém, faz um belíssimo filme, bota Mesmer com um poder magnético fantástico, lógico, então é muito fácil para a gente vender o filme. O que a gente faz? Põe ele seduzindo uma moça, tendo relações com ela, e depois a gente diz que por conta disso, aquilo tudo era somente para ele ser um conquistador, e aí a gente desconfigura.
Infelizmente, Mesmer sofreu muitas perseguições. E sofreu perseguições não só de leigos, como de pessoas com alto poder. Porque até hoje o magnetismo, de forma genérica, ele sofre isto. Se algum magnetizador começar a se tornar notável por grandes feitos, vai aparecer alguém para desconfigurar tudo. Por quê? Porque isto não dá dinheiro. Não dá dinheiro para uma indústria, para um grande poder. Então a gente quer algo, eu até aceito. Você tem um bom magnetismo? Tenho. Você tem como colocar isso numa caixa, e essa caixa agora eu vender? Tenho. Então não se preocupe não, que você vai ganhar volume. Mas Mesmer, o que era que Mesmer tinha? Ele tinha um grande poder magnético. Então ele pegava uma água e magnetizava a água, e a água fazia efeito. Aí aqueles inimigos pegavam a outra água igualzinho, fazia a mesma coisa no mesmo tempo, do mesmo jeito que ele, e não funcionava. E dizia, viu? Magnetismo não existe. Não é que não existe. Não existe como você imaginou que existiria. O magnetismo existe na hora em que eu passo o magnetismo. Ele, Mesmer, sofreu aquilo que nós chamamos hoje de... como é que é? Investigação? Não é investigação, me escapou o nome. Quando a gente rouba a patente dos outros, vê que alguém está fazendo alguma coisa, você manda lá um espião, e você faz a espionagem industrial. Beleza, Roberto. Você faz a espionagem industrial, e antes que o outro comece a produzir, você vai lá e produz primeiro e registra. Hoje isso é super comum. No tempo de Mesmer fizeram isso. Ele tinha as tinas, e daquelas tinas saíam hastes de ferro, e essas hastes de ferro, quando tocadas na região em que o doente estava afetado, principalmente afetações do sistema nervoso, você ficava ao redor, porque era uma tina muito grande, e eu tinha várias hastes, tinham tinas com 12, 15 hastes, e a cada haste ficava uma pessoa. Imagina aqui uma roda com várias hastes de ferro e cada um segurando no ferro. Então eu tenho um problema na bacia, eu chego aqui na quina, pego a haste de ferro e encosto no ponto da dor ou no ponto do problema. A maioria das pessoas, quando encostavam naquilo, surtavam, porque era uma descarga magnética fenomenal. Foram lá examinar o que é preciso. O barril é de que madeira, de que tamanho, o que ele põe dentro. Ele põe pó disso, põe pó daquilo, ele põe pedra disso, põe água até tal litro, põe isso, tá bom. E o que mais? Isso. De que é esse ferro? Esse ferro é ferro mesmo. Dobrado como? Dobrado dessa maneira, através de aquecimento. Bom, então montavam tudo. E aí colocavam lá. As pessoas iam lá e não funcionava. Mas a gente copiou igual. Logo, isto é mentira. Isto não funciona. Só que eles não queriam saber de mandar a mesma pessoa ir lá na tina de Mesmer. Porque o que era que tinha diferente na tina de Mesmer para aquela? Só tinha uma diferença, uma única. Mesmer, o potencial magnético dele. Na outra não tinha nenhum magnetizador, então era apenas um tubo cheio de coisa dentro e uns pedaços de ferro saindo. Isso não magnetiza ninguém. E o de Mesmer é o mesmo tubo, do mesmo jeito, com o mesmo material, só que Mesmer ia lá de noite e magnetizava. Por seguir, foi mais exótico ainda. Por seguir, chegava numa árvore, amarrava cordas de algodão ao redor da árvore, chegava na árvore e abraçava a árvore. Mas não era um abracinho não, ficava ali abraçado 40 minutos, uma hora e meia, e tome energia para a árvore. Alguém pergunta, a gente pode magnetizar uma árvore? Ele magnetizava. E aí quando chegava no outro dia, chegavam os pacientes, muitos, não dava para ele atender todo mundo, dependendo do caso. Você vai ali na árvore e segure numa daquelas cordas. A pessoa chegava lá, chegava até com medo. Parecia uma descarga elétrica. Que potencial magnético fantástico. A gente nem pode experimentar isso, né? Imagina se aqui no Leão pegar uma mangueira daquela ali, dá uma magnetizada, aí chega a Vânia de Uberlândia, Jacó, vem aqui receber um passo com o João. Não, você vai se agarrar com aquela árvore dali. Não vai funcionar. Primeiro,
porque eu não vou magnetizar a árvore. Segundo que o Ana vai dizer, mas rapaz, eu vim de tão longe para ficar agarrado com a árvore aqui. Pois é, ele fazia assim e funcionava. Por que a gente não faz nem funciona? Porque a gente não quer experimentar nada, a gente quer o mais simples. Quando eu direciono o pensamento para algo, eu tenho como mudar essa rota ou redirecioná-lo se eu quiser? Tenho. Só que nem sempre é exatamente do jeito que a gente quer. A gente fala uma expressão que diz assim: palavras ditas não tem mais como você retirá-las. Você pode agora dizer outras. Por exemplo, uma pessoa chega e diz assim: você é muito chato. Por que você está dizendo isso? Porque você é muito chato. Tá, então não vou fazer nada com você, é um direito seu, eu vou embora. A gente pensa até que passou por cima, mas não passou não. A gente fica com aquele negócio, mas por que eu sou chato com aquela pessoa? Quando chega no outro dia a pessoa diz assim: não, eu estive pensando, você não é tão chato assim não. Não adianta mudar de assunto, mas não. Porque o é muito chato já ficou. Tem alguns pensamentos, algumas imagens que se você afeta diretamente, você para mudar agora vai ter que ter um outro processamento. Do contrário, ou seja, você vai ter que repensar o contorno daquilo. É como a frase dita. Você pode dizer, você é muito chato, muito chato. Eu já fiquei nervoso. Você redireciona na mesma hora fazendo. Você acredita que foi isso que eu ouvi uma pessoa dizendo de você? Veja que já mudou o impacto. Quer mudar mais ainda? Aí eu aproveitei e disse: por que é que você acha que ele é chato? Já estou ficando melhor, porque não sou, ele me disse quem foi e agora já está me defendendo. E você não imagina, depois que a gente conversou uma meia hora, você acredita que a pessoa até chorou de arrependimento, dizendo que quem era chato era ela? Mudei completamente o que eu disse no início. Mas você veja que não foi, você é muito chato. Não é chato não. Já foi. O é muito chato já impressionou. Então, é possível a gente mudar a direção do pensamento? É possível sim. Mas é como aquela história de tapa dada. Então eu dei um tapa, eu agora posso pedir desculpas, posso dizer que você bate em mim também, eu posso dizer mil coisas, mas a que eu dei já foi. Essa já bateu. De todo o seu conhecimento a respeito de curas através do magnetismo, há relatos e curas ou resultados para doenças mentais, excetuando a depressão, que já lhe ouvimos comentar. Não há mais por falta de investimento na área. Eu já contei isso e vou repetir. Quando eu fui estudar psicanálise, eu me decidi por estudar Freud. 90% dos espíritas que fazem psicanálise vão estudar Jung. Eu não queria Jung, porque Jung por Jung eu fico com Allan Kardec mesmo. Eu não preciso de Jung para entender o espírito. O que eu queria era entender como é que um homem entende o ser humano sem considerar o espírito. É aí onde está a grande chave. Por isso eu quis fazer psicanálise segundo Freud. E na primeira aula, primeiríssima que eu tive, o professor nos agraciou com a seguinte expressão: nós estamos numa boa. Porque 98% da humanidade tem algum tipo de loucura. Portanto, a gente tem 98% de pacientes potenciais. Eu já achei meio esquisito aqui. E não se espante, porque os 2% são apenas alguns psicanalistas, porque o resto, mesmo psicanalista, também está na onda. E para vocês não pensarem que eu estou brincando, veja que todo psicanalista ele tem a obrigação de tempo em tempo ser analisado também. Portanto, são tudo doidos. Mas como é que pode? A pessoa vem na primeira aula, aula inaugural, o reitor vem dizer um negócio desse e você ali ouvindo. E tem mais, foi aí onde eu tomei o choque.
Não pensem em tratar pacientes esquizofrênicos, porque esquizofrenia não tem cura. Eu disse, meu Jesus Cristo, onde é que a gente vai parar agora? Deu vontade de parar o meu curso ali na primeira aula. Porque se esquizofrênico não tem cura, então quem é que a gente vai curar? Eu poderia até dizer, vamos usar algum eufemismo, eu estou dizendo não tem cura de uma forma não convencional. Mas não, ele foi enfático. E não tem jeito. Esquizofrênico não tem cura. Eu digo, bom, então eu não posso nem filosofar, não tem cura. Na psicanálise. Uma pessoa que estava talvez mais incomodada do que eu, na primeira oportunidade disse, professor, na psicanálise não tem cura. E na psiquiatria, e na psicologia, se na psicanálise não tem, nessas aí piora. Eu digo, vixe, então o negócio é sério. E aí eu me perguntei, bom, se nesses campos não tratam, será que o magnetismo não trata? Era uma dúvida. E aí a gente vai entrar naquela situação que eu coloquei também antes. O que é cura, afinal de contas? O que cura? Até que ponto é cura? Se você tem uma pessoa esquizofrênica que vive num outro universo, à medida em que você coloca participando do universo, entre aspas, convencional, você está processando uma cura. Ele vai ter momentos exóticos? Vai, tanto quanto nós. Só que como ele é esquizofrênico, qualquer coisa que ele faça para nós é exótico. E nós, como não somos taxados de esquizofrênico, qualquer coisa que a gente faz de exótica é porque nós somos pessoas especiais. Olha que nome bonito. Na realidade, existe terapia para esquizofrenia. Agora, é trabalhosa. É trabalhosa, de longo curso, é muito experimental ainda, mas a gente pode chegar lá. A questão é quem está disposto. Eu sempre falo do exemplo de Ana Vargas, de Pelotas. Ana Vargas quis tratar uma única criança com autismo. Para isso, ela teve que preparar uma sala e escolher um dia que ninguém ia para poder receber o menino, porque o menino era o exemplo máximo de antissocial. E quando ela percebeu já na primeira sessão que era preciso ele ter com o que fazer, ela montou uma brinquedoteca para uma única pessoa. Naquela altura eu imaginei, com toda a minha honestidade, só pode ser parente, porque ninguém vai fazer isso por alguém desconhecido. Era desconhecido, não era parente de ninguém. Ela simplesmente cismou de entender o autismo e iria até o fim. E foi. E hoje é a unidade que melhor trabalha autismo, eu posso até exagerar no que eu vou dizer, no mundo. E autismo não tinha cura, não tinha melhora, não tinha alívio. E ela teve ao ponto de ir para mim, esse foi o exemplo mais forte que ela já deixou, foi quando um jovem de 27 anos de idade, com autismo desde sempre, e que nunca falou em 27 anos, e a mãe médica levou esse menino para fora do país, levou para tudo quanto foi canto, e ninguém, absolutamente ninguém, com medicamento,